Olá, sejam bem-vindos ao curso de SolidWorks 2014 Básico. Nesta primeira aula falaremos sobre os esboços e as suas finalidades e falaremos de alguns recursos que utilizam esboços como referência e alguns recursos que não utilizam os esboços como referência. Vamos começar então falando do esboço. Bom, aqui na aba esboço, nós temos aqui as ferramentas de esboço. Temos também uma ferramenta para dimensionar esses esboços. E temos aqui um leque de esboços que podemos utilizar. Você clicando na seta ao lado do esboço que contém um submenu, ele te mostra aqui as opções que você tem dentro dele. Você pode usar uma linha cheia, uma linha de centro. Você pode usar vários tipos de retângulo. E assim por diante. Cada um dos esboços tem dentro deles algum outro tipo de esboço que você pode ser usado. Então, o esboço, para ser criado, ele precisa de um plano. A gente só pode esboçar em um dos planos do SolidWorks. Bom, nós temos aqui os planos default do SolidWorks. Vou clicando aqui com o direito e vou exibir esses planos. Esses são os três planos principais do software. E ainda você pode criar os seus próprios planos, ou você pode usar como referência planos da peça já criada para poder esboçar também. Vamos ver isso no decorrer da aula. Então, agora que a gente já viu aonde se localiza os esboços e quais os tipos de esboços que temos no SolidWorks, vamos dar início ao nosso modelo, Vamos dar início ao nosso projeto de peça, que será esta peça. Então, eu vou fechar ela aqui, não vou salvar. Vou clicar aqui em novo, ambiente de peça. Ok, como eu havia dito, nós temos aqui no SolidWorks três planos que são padrão do software. Toda vez que você abrir um ambiente de peça, esses planos estarão aqui. Para começarmos, vamos utilizar um retângulo e vamos esboçar esse retângulo no plano direito. Então, primeiramente vamos selecionar o plano direito. Depois vamos clicar aqui no que queremos fazer, que é esboço. Ele vai se posicionar para que possamos começar o nosso desenho. Eu posso ainda aqui ocultar os planos que eu não vou utilizar para uma melhor visualização do plano que eu vou realmente utilizar. E vamos escolher aqui então um tipo de retângulo. Nós temos aqui o retângulo de canto, onde nós podemos clicar neste retângulo e clicar num plano e arrastar e abrir um retângulo que queremos. E temos um outro aqui que eu costumo usar bastante, que é o retângulo central. Você clicando aqui em retângulo central, você pode clicar direto no ponto central do plano aqui e abrir este retângulo. E ele já vai ter uma referência travada aqui, de coincidente, com um ponto central. No decorrer da aula eu vou falar sobre a importância dos pontos de travamento do esboço, que são as relações do esboço. Bom, então agora que abrimos aqui um retângulo, a partir do centro do nosso plano, eu vou dimensionar este retângulo. Bom, para dimensionar o retângulo, você vai clicar aqui em dimensão inteligente e vai clicar na aresta deste esboço e vai aplicar uma dimensão. Para esta aresta, vamos aplicar uma dimensão de 30 milímetros. E para esta, uma dimensão de 60 milímetros. Veja que o nosso esboço mudou de cor, ele ficou preto agora. O que isso significa? Significa que ele está totalmente definido e travado na nossa origem. Então, agora nós não conseguimos mover para canto nenhum
este esboço. Vamos ver o que acontece quando deletamos essa medida que faz o travamento do nosso esboço. Veja que essas duas linhas aqui ficaram em azul. Por quê? Eu posso mover ainda esta linha, porque ela não está travada por uma dimensão e nem por uma relação. Então, vamos voltar aqui à dimensão de 60. Vamos aceitar o nosso esboço. Agora que nós confirmamos o esboço, já temos ele aqui na nossa árvore de trabalho, né? E vamos utilizar o nosso primeiro recurso. Nós vamos utilizar o recurso de base extrudado, clicando aqui na aba recurso, e vamos utilizar aqui recurso base extrudado. Este recurso necessita de um esboço como referência. Quando clicamos nele aqui, ó, a primeira mensagem que nos aparece é um plano no qual esboçar o corte transversal do recurso, ou um esboço existente a ser usado para o recurso. Então ele já nos fala que se não tiver o esboço, ele não vai ser possível aplicar o material, porque ele nada mais é do que a função desse recurso é criar massa a partir das linhas, dos limites que criamos no esboço, né? Então vamos aqui clicar num esboço existente, que foi o que já criamos, e vamos entender um pouco aqui das opções que ele nos oferece. Bom, aqui em direção 1, temos aqui uma caixinha de diálogo, né, com a condição da nossa extrusão. Então, ele pergunta se nós queremos que a condição dessa extrusão seja cego até o vértice, até a superfície, offset da superfície, até o corpo, né? Quando já estamos com alguns corpos trabalhados aqui dentro do ambiente de modelamento, podemos utilizar essas opções, até o vértice de outro modelo, né? Até a superfície de outro modelo já criado, até o próximo corpo. Mas quando não temos nada ainda, que esse é o nosso primeiro corpo a ser criado, nós só temos duas opções. Plano médio, onde o recurso se divide ao meio a partir do plano. Então, se dermos aqui um valor de 20 milímetros para a altura Z, ele terá, a partir do plano direito para cima, um valor de 10 milímetros, e do plano direito para baixo, também 10 milímetros. Ou então a opção de cego, onde podemos criar material a partir do plano para cima, ou clicando aqui em inverter a direção, a partir do plano para baixo. Para este exemplo, vamos utilizar a opção de plano médio. Vamos aceitar e confirmar o comando. Agora já temos aqui o nosso modelo em 3D, né? Nosso esboço, ele criou uma forma, né? E agora aplicamos massa e temos aqui o nosso modelo em 3D. Agora, já com o nosso modelo pronto aqui, vamos conhecer um recurso que não necessita de um esboço para ser aplicado. Esse recurso que vamos utilizar agora é o fillet. Qual é a função do fillet? Fazer arredondamentos de cantos, aplicar raio nas vértices, né? Então eu vou aplicar aqui nos quatro cantos desse nosso retângulo um raio de 4 milímetros. Então, para isso, vamos clicar aqui em fillet, né? E aí vamos chegar aqui no valor desse raio, parâmetros de fillet, e vamos aplicar aqui o valor de 4 milímetros, né, para o raio. E os itens a aplicar o raio serão as arestas que vamos selecionar. Podemos selecionar faces ou arestas. Vamos selecionar as 4 arestas do nosso retângulo. Clique nas 4 arestas e aceite o comando. Ele aplicou um arredondamento nas 4 arestas. Bom, agora vamos aplicar mais um recurso que necessita
de um esboço como referência. Esse recurso é o corte extrudado. Bom, para o corte extrudado é obrigatório criar um esboço. Bom, vamos clicar aqui então na aba esboço, vamos selecionar esboço e vamos selecionar um plano para poder esboçar. Como nós já temos o nosso modelo aqui, não precisamos mais selecionar os planos do SolidWorks, que são os planos, o plano frontal, o plano superior ou o plano direito. Podemos selecionar um plano direto na peça, uma face plana da peça. Então vou selecionar aqui essa face da peça e veja que ele não se posicionou como da primeira vez, quando selecionamos o plano direito, ele já se posicionou automaticamente, né? Então, como isso só acontece no primeiro esboço, depois ele não acontece mais. Então vamos clicar aqui na tecla Ctrl do teclado, deixar ela pressionada. Vamos apertar também o número 8 do teclado. Veja que agora sim a peça está posicionada, pronta para receber o nosso esboço. Então o esboço que vamos utilizar é um polígono. Então vamos selecionar ele aqui e vamos abrir ele aqui. Bom, veja que ele está todo azul. Por quê? Ele precisa, para ficar totalmente definido e ser usado de uma forma segura, né, sabendo que ele não vai se mover mais porque ele está travado, ele precisa de relações e dimensões, né? Então vamos aplicar então primeiro uma relação a esse nosso esboço. Vamos selecionar esta aresta aqui, vamos aplicar uma relação de vertical. Ok. Agora vamos clicar aqui em Dimension Inteligente e vamos aplicar uma dimensão do centro do esboço à nossa origem do modelo. Essa dimensão terá o valor de 15 milímetros. Bom, vamos aplicar ainda mais uma relação da origem ao centro do nosso esboço. Agora uma relação de horizontal. E vamos aplicar ainda um diâmetro, um valor para o diâmetro interno do polígono de 8 milímetros. Aceite, confirme o esboço. Temos aqui o nosso esboço na árvore de trabalho, totalmente definido e pronto para ser usado pelo nosso recurso. Vamos utilizar então o recurso, clicando na aba recurso e selecionando o recurso de corte extrudado. Ele vai novamente nos mostrar uma mensagem dizendo que precisamos de um esboço para poder utilizar esse recurso. Vamos selecionar o esboço que já criamos. Aqui a caixa de diálogo é muito parecida com a do ressalto base extrudado. Só que ao invés de adicionar material, ele vai remover material. Ele vai aplicar um corte no nosso modelo. Então, temos aqui as opções de plano médio, passante, cego, muito parecido, né, com o outro. Vamos utilizar aqui, para este exemplo, a opção de cego. E o valor, a profundidade desse nosso corte será de 10 milímetros. Vamos aceitar e ver o que acontece. Bom, removemos o material do nosso modelo. É assim que funciona o corte extrudado. Vamos utilizar agora então mais um recurso que não precisa de um esboço como referência. Ele não vai te pedir que você crie primeiro um esboço para depois utilizá-lo. Ele já tem um esboço interno, paramétrico, né? E você apenas preenchendo e posicionando este recurso, você já consegue chegar no resultado. Para esse recurso que vamos utilizar é o assistente de perfuração. Vamos clicar aqui em assistente de perfuração e vamos selecionar aqui na caixa de diálogo vamos preencher aqui com algumas informações que queremos, né? Primeiro, que tipo de furo que vamos querer. Eu quero um furo escariado. Selecionei furo escariado. Aqui eu vou usar o padrão, a norma.
A norma para esse meu furo vai ser a DIN. E aqui eu vou selecionar a opção de tipo de cabeça, né? Vou usar essa opção de cabeça de soquete CTSK aqui. E aqui vou adicionar o tamanho desse meu furo. Se é para um parafuso M6, M5, M4, vamos utilizar um parafuso M6. O ajuste para esse parafuso será normal. Eu posso selecionar aqui folgado ou justo, mas vamos utilizar a opção de normal. Esse meu furo vai ser passante. Eu também posso utilizar aqui cego ou as outras opções, mas vai ser passante. Aqui eu posso adicionar uma folga na cabeça. Eu posso adicionar essa folga de 5 décimos na profundidade da minha peça. E pronto. Aí, eu disse que eu não preciso desenhar um esboço, mas eu preciso posicionar esse meu furo. Então ele tem uma aba aqui que chama posições. Bom, você clicou na aba posições, é só clicar na face que deseja, apertar a tecla Ctrl mais o 8 do teclado e vemos que aqui já temos o nosso perfil pronto, né? Então eu vou apertar a tecla ESC para sair da seleção de pontos e vou adicionar dimensões. Clicando aqui em dimensão inteligente, vou pegar o centro desse furo e uma vértice do meu modelo e vou aplicar uma dimensão. Vou pegar novamente o centro do furo e a minha origem. O centro do furo e a origem. Tá? Ctrl mais 8 novamente aqui. Para ficar numa posição melhor para pegar. E vou adicionar uma dimensão a ele. Vou aceitar. Confirmar o recurso. Temos assim então o nosso furo escariado. E não precisamos desenhar este furo escariado para que ele ficasse nas formas corretas e sim preencher apenas informações. Vamos também utilizar ainda novamente o assistente de perfuração, agora com outro tipo de furo, que será o furo roscado. Vamos selecionar aqui tarraxa reta. A norma continua sendo DIN. E a opção de tipo de furo, furo roscado. Esse nosso furo será uma rosca para M6 também. Vamos em posição, vamos selecionar a face que desejamos aplicar o nosso... Eu peguei o plano aqui sem querer, vou voltar aqui. Só voltando aqui você já tem a opção de selecionar novamente o plano. E vou apenas posicionar. Vou dar um ESC para sair do comando, um Ctrl 8 para posicionar novamente o meu modelo e vou aplicar apenas as dimensões que eu desejo para este meu esboço, para este meu centro do furo. Aceita. Temos aqui o nosso furo roscado. Podemos ainda editar este furo quando quiser e mudar aqui a opção, em vez de passante, sim cego, e deixar esse valor de 17 mm para o furo e 12 mm para a rosca, e confirmar. Esta foi a primeira aula do SolidWorks 2014. Até a próxima.